Hoje nós nos unimos enquanto paróquia para passar um dia aqui na nossa comunidade tão acolhedora São João Batista neste domingo, e assim queremos acentuar a misericórdia e passar este dia aqui como era a multidão dos fiéis, um só coração e uma só alma. E se une a nós também aqueles que nos acompanham pelo canal do Santuário Sagrado Coração de Jesus, um só coração e uma só alma, um só batismo, um só é o Espírito que nos torna, na graça do batismo, filhos no Filho em Jesus. Um só é o Senhor. Tudo isso nós professamos, acreditamos e podemos clamar, Abá, Pai, pela força do Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos anima e que faz a gente viver num espírito de comunhão fraterna, na diversidade dos dons e dos talentos. Esta coinonia, esta comunhão entre os irmãos. Todo o segundo domingo da Páscoa, que é chamado, conhecido, intitulado Domingo da Misericórdia Divina, nós temos o mesmo Evangelho. Eu queria que você prestasse muita atenção nesta explicação deste Evangelho, porque é um dos textos mais tocantes que nós temos na Sagrada Escritura. É um texto muito bonito, cheio de simbolismos, uma riqueza teológica sem igual, e vai ajudar você na sua caminhada de fé a fazer a sua experiência com o ressuscitado. Então, o segundo domingo da Páscoa é o mesmo Evangelho. João, o capítulo 20, os versículos de 19 a 31. Este Evangelho é um dos eventos envolvendo os discípulos de nosso Senhor, os discípulos de Jesus no dia da ressurreição, no domingo. Como é que estava a comunidade domingo passado? A comunidade estava desnorteada, a comunidade estava no caos, estava aflita, estava angustiada. Afinal de contas, o mestre havia sido morto e ainda tinha uma desconfiança do cadáver ter sido roubado. É a fase do caos. Foi domingo passado. Aí, se vocês se recordam bem do Evangelho, tinha três personagens, três pessoas que foram ao túmulo e viram o mesmo fenômeno, viram o sepulcro vazio. Foram ao túmulo Maria Madalena, viu e ficou espantada, teve um trauma, um espanto, ficou perplexa. Tivemos Pedro, que viu e silenciou, e precisou de um tempo para fazer uma teoria, teorizar a sua fé. E tivemos o discípulo amado que viu e acreditou. Três personagens viram a mesma coisa, mas aquele que amou, aquele que fez uma verdadeira experiência de amor com o Senhor, viu e acreditou na ressurreição. Fizeram a mesma constatação,
túmulo vazio, mas só o discípulo amado interpretou a ausência do corpo como um sinal de ressurreição. Então o evangelho de hoje é a continuidade daquele dia, daquela madrugada, daquele alvorecer, só que agora ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou 8 dias depois, o domingo, o dia do Senhor, o dia de se encontrar com Jesus na comunidade, o dia de se alimentar da sua palavra, de saborear Ele como o pão da vida que nos alimenta. 8 dias depois, aquela comunidade que estava num caos, que estava aflita, que estava desesperada, que estava desnorteada, se reúne. Mesmo na aflição, mesmo na angústia do mestre morto, do cadáver roubado, na fase do caos, a comunidade se reúne. É a comunidade se recompondo. Afinal de contas, o final foi trágico. Condenado, morto, decepção, eles estão decepcionados, mas vão se recompondo. E a comunidade continua ainda, mesmo se recompondo, em crise, por medo. E o evangelho acentua por medo dos judeus, ou seja, medo das autoridades, medo das lideranças que condenaram Jesus. O medo, ele é preocupante, porque o medo impede a missão. Porque se tiver medo, não faz festa da misericórdia. Se tiver medo, não reúne o povo. Então o medo é preocupante. O medo impede a missão. O medo também é fruto daquela angústia. O medo é fruto da desilusão e do remorso. Provoca medo. Havia uma possibilidade clara ali entre eles de perseguição. E então nosso Senhor vai iniciar um processo de transformação. Vejamos como que isso acontece. Ele entrou, coloca-se no meio deles e dá o antídoto para o medo. O remedinho para dor de cabeça geralmente é dipirona, né? E para o medo? O que afugenta o medo? A paz. Por isso Jesus se coloca no meio e diz, como cumprimento de uma promessa. Lembrem-se que na ceia eles estavam angustiados e Jesus disse assim para eles: eu vos dou a minha paz. Eu deixo para vocês a minha paz. Então o antídoto para quem está com muito medo, para quem tem medo, é a paz de Jesus. A paz aqui ainda não como aquele ideal hebraico, o shalom, ainda não. Aqui é o cumprimento de uma missão. Ele disse, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Eles estavam angustiados. Assim como ele prometeu o Espírito e vai cumprir, vai dar, vai doar a vida. O Espírito é vida, é hálito de vida, é sopro de vida. Então ele prometeu, ele cumpre a sua promessa. Vou e volto. Assim é a doação do Espírito. E ele volta não para julgar. Ele volta não para condenar os culpados. Ele volta para continuar a sua obra de amor. Com gestos e com palavras. Ele não volta para fazer uma prestação de contas. Ele volta para continuar a sua obra de misericórdia. O Pai enviou ele ao mundo
para amar sem medidas, e ele amou até as últimas consequências. Então o encontro com a paz de Jesus tem que levantar nessa celebração o seu ânimo. Está abatido, está fraco, está desanimado, está sem alma, está sem vida, porque Jesus se coloca no meio e diz: a paz esteja convosco. A paz de Jesus. O encontro com essa paz levanta o ânimo. Ele comunica a sua paz e mostra o ideal de uma comunidade. A comunidade que é um coração e uma só alma tem como centro o ressurrecto, o vivente. Tem como centro Jesus. Por isso ele se coloca no meio deles. É ele, Jesus, que é o ponto de referência. É ele, Jesus, que é o fator de unidade. E então, depois dessas palavras, nosso Senhor mostrou-lhes as mãos e o lado. Mais do que sinais da paixão de Jesus, as mãos e os lados, ou as santas chagas, são sinais da identidade de Jesus, da sua identidade mais profunda. São traços da identidade mais profunda de Jesus, as mãos que simbolizam o quê? O serviço. E o lado, o coração, que simboliza o amor. Jesus continua amando, Jesus continua servindo. As mãos são sinais de serviço, e o lado é sinal do amor. Servir e amar. Amar e servir, não interessa aqui a ordem. Serviço e amor não podem faltar numa comunidade. Por isso, fazer bem todas as coisas é realizá-las com amor. E então a presença de Jesus, vejam a pedagogia de Jesus, vejam a transformação que ele vai operando, começa a superar os discípulos o medo. Eles começam a encher-se de coragem. E então eles passam, diz o Evangelho, que eles se alegraram. Eles passam do medo para uma alegria, do medo à alegria. Ou seja, começa a enfatizar aqui um equilíbrio. Sinal de liberdade. Um equilíbrio que deve existir nas nossas comunidades. E esta paz, novamente, desejada como um sinal de vida plena, de liberdade, sinal de quem assume a responsabilidade das suas opções, das suas escolhas. A paz que Jesus deseja não é a ausência de contrariedades, de dissabores que a gente tem na vida, de turbulências, de provas, de provações. Toda a vida de Jesus, nós vimos lá no tempo da Quaresma, foi marcado pelas provas, pelas provações, pelas tentações. Mas o que é esta paz? É a serenidade, é um equilíbrio, para que eu possa, na força do Espírito com Jesus, superar. É uma capacidade de assumir as consequências das minhas escolhas, das minhas opções. E depois o ressuscitado os envia em missão. Interessante. Lucas envia para os confins do mundo, para ser missionário no mundo inteiro. João, não menosprezando o envio missionário, segundo a sua teologia, os envia para casa. O primeiro lugar da sua missão é lá na sua casa. O primeiro lugar de você ser missionário é na sua família. Casa aqui também nós podemos compreendê-la como a nossa comunidade. É na nossa comunidade que nós precisamos de evangelizar.
É na nossa comunidade que nós precisamos de anunciar Jesus. É na nossa comunidade, por primeiro, que precisamos nos encher desta verdade que é a fé e que é a nossa esperança, que o Senhor ressuscitou. Então Ele envia para a primeira instância de missão, para a casa. É lá na sua casa, ou talvez é dentro de você mesmo que estão as situações de medo, de desconfiança, de falta de entusiasmo, de preguiça de anunciar o Evangelho, de desejo de não servir. Então a primeira missão é na casa. Por isso, a nossa casa, a casa de Deus, a nossa comunidade, a nossa família, a nossa igreja, nós somos os primeiros a necessitar da paz de Jesus, para afugentar os medos, porque é ali que estão as situações de desconfiança, de falta de entusiasmo, de pouca fé. E então nosso Senhor faz o quê? Vai recriar aquele mundo que estava em caos. Domingo passado era noite, aquela comunidade fragmentada, mas que se reúne. Nosso Senhor agora vai recriar uma nova criação. Soprou sobre eles o Espírito Santo, a Ruá, o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, nós temos aqui o cumprimento da promessa. Ele é fiel, porque eterno é seu amor, porque eterna é a sua misericórdia. Então confere a eles o Espírito Santo, sopra sobre eles o cumprimento da promessa, o cumprimento da palavra. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que esse gesto de Jesus é o gesto da criação. Deus soprou nas narinas do homem o hálito da vida. Então Jesus está recriando, a partir da sua ressurreição, que é o cerne da nossa fé, uma nova criação. E agora Ele recria no meio. E agora Ele recria deixando-se tocar. É doação de vida. É tão bonito, é tão profundo isso, porque Ele sopra desde dentro. Ele sopra para dentro do outro. É a recriação da humanidade. E ao receber o Espírito Santo, então aquela comunidade dos discípulos torna-se comunicadora. É o Espírito que faz a comunidade sentir. É o Espírito que faz a comunidade ser dinâmica. É o Espírito Santo de Deus que faz a comunidade se reconciliar. É o Espírito que gera unidade. É o Espírito que, através do amor e do serviço, vai curando e afugentando os nossos medos. É o Espírito que prolonga a presença do ressuscitado aqui na comunidade. E isso se faz através da identidade de Jesus. As mãos, o serviço, e o lado, o amor. E aí o Espírito Santo traz uma responsabilidade. Que tem gente que acha que é poder, e acha que o padre tem poder de perdoar os pecados. Não é o padre que perdoa os pecados, mas é o Espírito Santo de Deus. Não é um poder, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade de reconciliar o mundo. É uma responsabilidade de reconciliar você com Deus, com o mundo, consigo mesmo, com as coisas e com as pessoas. É uma responsabilidade de reconciliar você com a paz do ressuscitado. Por isso que a primeira coisa que nós vamos fazer no Domingo da Misericórdia, neste dia em que passaremos aqui na nossa comunidade, é um exame de consciência. Para quê? Para que a gente se sinta tocado
pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça e o desejo de reconciliar com os irmãos, com as pessoas, com Deus e consigo mesmo. Por fim, meus prezados irmãos e irmãs, e aqui concluo, a comunidade naquele 8º dia, naquele domingo no entardecer, diz o Evangelho que ela não estava completa. E talvez a gente pode imaginar e dizer, a nossa comunidade não está completa. Ainda tem lugares, por mais que a igreja esteja cheia, também a nossa comunidade não está completa. Está faltando. Aqui na comunidade dos 12, está faltando quem? Eles não têm mais Judas e não têm a presença de Tomé. Judas fazia parte, não tem mais a sua presença. E também Tomé. E o evangelista acentua que a porta estava fechada por medo dos judeus. E Tomé não estava lá porque Tomé não era medroso. Porque Tomé tinha a paz do ressuscitado. Então ele não tem medo. Então ele é um discípulo que mesmo não estando na comunidade, é corajoso. E nós percebemos isso quando no reavivamento do cadáver de Lázaro, ele diz assim para nosso Senhor: eu vou lá morrer com o Senhor. Eu vou lá. Ele dá este testemunho de fé. Eu vou morrer com ele. Só que a coragem de Tomé foi ofuscada e rotulada por um Tomé incrédulo. Não é assim que a gente conhece esse apóstolo? Não é assim que a gente conhece esse discípulo? Rotulado como incrédulo. A porta estava fechada por medo. Se ele não estava lá, ele não tinha medo. Ele era corajoso. E esta coragem se dá quando ele diz para nosso Senhor: eu vou lá, eu vou morrer com ele. A única coisa, o único erro de Tomé é que ele não deu credibilidade ao testemunho da comunidade. Mas mesmo sem acreditar, mesmo cheio de dúvidas, no domingo seguinte ele estava lá com a comunidade. Ele reintegrou a comunidade, mesmo sem acreditar no testemunho das mulheres. A comunidade se reúne de novo, 8 dias depois. É o dia do Senhor. É o domingo. É o dia que não pode faltar a missa, porque a gente se priva de escutar a palavra que faz viver. Ele reintegrou. A comunidade se reúne de novo. É dia do Senhor. E Jesus, mais uma vez, confere a eles o dom da paz. A paz esteja convosco. E depois diz a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Tem algumas imagens que tem São Tomé. Eu estou olhando aqui no folheto. Essa desse ano não veio não. Mas tem umas que trazem assim, Tomé com o dedão assim, ó, nas chagas de Jesus. E Tomé não tocou. Não tocou as chagas de Jesus. O que Tomé disse? Pois é. Tomé disse assim: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor
e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu te adoro. Gente, ninguém na Sagrada Escritura fez essa profissão de fé, chamou Jesus de Deus. Só Tomé. Só ele. Essa profissão de fé ficou reservada a ele. Jesus, na Sagrada Escritura, foi reconhecido como mestre, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Mas Deus, ninguém chamou Jesus de Deus. Ninguém fez a profissão de fé que fez o corajoso, o perspicaz, o questionador discípulo chamado Tomé. Ninguém fez essa profissão de fé. Só ele chamou Jesus de Deus. Será que a gente quer ter a fé de São Tomé? Creio que sim. Deve ser esse o nosso objetivo. Crer em Jesus. Experimentar o ressuscitado. Por fim, Tomé era chamado Dídimo. Dídimo. Não é dízimo não, viu? Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Ou seja, ele tinha um irmão que era gêmeo. Só que os evangelhos, ou o evangelho de João, não fala desse irmão gêmeo de Tomé. Será por quê? Por quê? Por que não fala? Tomé, que era chamado Dídimo. Dídimo é gêmeo. Porque é você que tem que ser o irmão gêmeo de Tomé. Para você fazer, nesse domingo da misericórdia, a mesma profissão de fé que ele fez. Para que você seja um discípulo corajoso. Para que você receba nesse domingo a paz de Jesus. E deixe dessa bobagem, desses medos que você tem. É medo disso, é medo daquilo, é medo de morrer. Ué, você não confia no Espírito Santo de Deus que está conduzindo, não? Você não confia neste Espírito que Jesus prometeu e deu e soprou sobre eles? Porque Ele cumpre as promessas, porque eterno é o seu amor, eterna é a sua misericórdia. Então é você, sou eu. Nós devemos ser os irmãos, as irmãs, gêmeos de Tomé, e fazer neste domingo da divina misericórdia a maior profissão de fé de toda a vida. Reconhecer que o crucificado é o ressuscitado é o crucificado, para a gente viver assim esse dia, passar esse dia bem unido, um só coração, uma só alma, com a paz do Senhor, na paz do Senhor que afugenta os medos e que faz a nossa comunidade crescer no serviço e no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.